pessoal. Vamos começar a nossa 10ª live neste período de pandemia e isolamento. E eu gostaria muito aqui de agradecer hoje a todos que participaram, que vão participar, e principalmente a dois amigos, o Wellington Longo, diretor da Best Shop TV em USA, e ao meu amigão Cláudio Rocha, que são responsáveis pela gravação e edição dessas lives. Então, quem não conseguir assistir hoje ou quiser rever outras lives, podem acessar o meu canal no YouTube, que se chama Rapport Cognitivo Georgiana Dobbin. E lá vocês vão ter acesso a todas essas lives e podem rever pedaços, podem revê-las todas, tá? Porque é muito chato esse negócio do Instagram de só ficar no Stories, né, por somente 24 horas, né? Então eu queria agradecer ao Wellington e ao Cláudio por esse apoio e a todo mundo que participa, né, com muito carinho dessas lives, ok? Bom, a live de hoje vai ser sobre educação infantil, né, o que pais e professores podem estar fazendo para ajudar suas crianças em casa. E eu vou ter o prazer aqui de dividir essa tela com uma pessoa muito especial, que é a Tatiana Palmeira. Ela é psicopedagoga e CEO da Little Brazil Club, uma escola aqui em Orlando que mantém o português como língua de herança. Isso mesmo, e a Tatiana já entrou aqui, vou convidá-la. Tati, aceita, minha querida? Olá, Tati! Olá! Eu queria ter aprendido aquela musiquinha. Boa noite! Da sua live com o Marcelo. Eu adorei. Gente, eu tô com um sol bem assim, eu tô cheia de luz, tô muito Isso é iluminada. muito bom. Ó, minha irmã Daniela entrou aí agora, Cecília, lá do Rio. Estou agradecendo a todo mundo aqui hoje, Tati, porque hoje é a 10ª live. Olha só. Olha! E Ei, você foi a escolhida porque eu sou uma fã do seu trabalho, adoro os seus artigos, tá? Eu acho que o trabalho que você faz aqui na sua escola em Orlando é de se tirar o chapéu. Então, eu acho que para falar de educação infantil em tempos de pandemia, não podia ser outra pessoa do que você. Então, muito obrigada por ter aceito o meu convite, Tati. eu quero agradecer demais, assim, eu fico muito feliz com essas palavras de reconhecimento. A gente faz tudo com muito carinho e com muito amor, não só para os nossos alunos, mas para toda a comunidade aqui de Orlando. Então, a gente sempre fica pensando o que fazer para as crianças, principalmente nesse momento que a gente está, né? Eu até separei algumas coisinhas Ai, vou querer que você mostre tudo. aqui. Então, deixa eu te contar, assim, para o pessoal saber por que foi a ideia de fazer uma live, né, sobre isso. Então, tudo começou com conversas com pais de crianças de educação infantil que estavam se vendo, assim, aterrorizados com a quantidade de impressão de papel em casa. Tanto no Brasil como aqui também. A minha surpresa maior foi quando eu vi aqui nos Estados Unidos, uma mãe, inclusive, falou assim para mim: Gigi, eu desisti, eu não mando fazer mais nada. Ela me trouxe assim um maço assim, ó, de folhas impressas para a criança cobrir, passar por cima, sabe aquele ato mecânico, sem nenhuma brincadeira, sem nada, e a criança estava nem aí, né? Então, a gente sabe que para se chegar nesse nível de pegar um papel e um lápis, a gente precisa, né, desenvolver as habilidades psicomotoras. E a educação infantil está aí para isso, né? Então, eu queria que você, Tati, falasse sobre esse desenvolvimento do psicomotor e o quanto a brincadeira, o lúdico, né, vai propiciar esse desenvolvimento. Pode falar. Perfeito, obrigada, Georgiana. Eu amei esse tema, acho que tem tudo a ver comigo, porque eu trabalho diariamente justamente sobre isso, falando sobre o desenvolvimento motor das crianças, porque não tem como falar de educação infantil sem falar sobre desenvolvimento motor, né? Então, assim, o que é esse desenvolvimento motor? O que é coordenação motora?
Por que se fala tanto nisso na educação infantil? E eu sei que muitas mãezinhas talvez devem estar chegando aí, né? Tem muitas mãezinhas, tem mãezinhas chegando. A cara da Tati e da Little Brasil, a Áurea falando. Enfim, tem muitas pessoas que têm um carinho muito grande e sabem do valor da educação, né? E também, infelizmente, às vezes, nesse momento que a gente está, muitas mães, eles querem que seus filhos sejam, pulem etapas. Ah, mas meu filho já sabe fazer isso. Ah, mas meu filho já faz isso. Ele já pode ir para outra série. Ele já pode... Você já ouviu falar nisso? Não tem isso, né? Nossa, você não faz ideia como Mas tem, o meu né? filho já sabe escrever o nome dele. Ele já pode ir para outra série. Ele já está assim, ele já pode ir para outra série. E assim, e é justamente isso que eu vou falar sobre a coordenação motora. É claro que quando a criança nasce, né, nós, enquanto pais, fica olhando se a criança abre o olhinho, se a criança segue o olhinho quando a gente fala. Tudo isso é desde lá de trás que a gente vai vendo as percepções que a criança tem. Por isso que a criança precisa de estímulos, os estímulos corretos, no momento certo, na hora certa. Então, eu não posso fazer com que minha criança ande no carro. Sabe aquele carro? Eu sempre gosto de usar esse exemplo. Eu tá numa marcha muito além do que o carro pode dar. Então, é a mesma coisa. Eu tenho que fazer os estímulos no momento certo, na hora certa, para a criança certa. Porque se eu der estímulos muito além do que a criança pode me dar, isso pode causar alguns tipos de problemas no futuro. Então, por isso que eu faço questão de fazer um trabalho com muito cuidado e com muito carinho. Eu peço muito aos pais e aos educadores que possam ter esse olhar, né? Por quê? Eu acho até interessante também... a gente vai para um médico, o médico fala assim, é esse remédio que você tem que tomar, né? Uhum. Remédio, e caladinho, e aceita, toma e ok, né? Ninguém quer. Mas nós, deve ter professores aí, nós professores, somos bombardeados o tempo todo. Às vezes a gente passa uma atividade, mas a mãe fala, não é assim, não é assim que tem que ser, porque eu acho que é assim que tem que ser, porque eu acho que tem que ser assim. Então, o tempo todo, os professores estão sendo, né, colocando meio que... os pais estão trazendo para a gente coisas que, na verdade, a gente já estudou e que a gente continua lendo, buscando, para a gente poder ser um profissional ainda mais completo. Então, assim, eu trouxe muitas coisinhas aqui para falar um pouco para vocês sobre o desenvolvimento infantil desde lá de trás, né? Eu sei que a primeira coisa, um dos temas que você colocou, Georgiana, falava sobre assim, cobrir linhas ou criar seu próprio desenho, né? E quando se fala em desenho, gente, não tem como uma criança não pegar um lápis e desenhar. A criança pode nem pegar o lápis, pode pegar qualquer coisa, mas ela vai para a parede, não é assim? É isso. Para o sofá. Vai para o sofá e ela vai colocar lá. Não é bem assim? Então, é muito natural a criança pegar ou um lápis, enfim, ou esse tipo de lápis ou qualquer um outro e ir para a parede, e é a primeira coisa que a criança vai fazer. Ou vai fazer isso por imitação, porque ela vê alguém fazendo, ou vai fazer isso porque é o próprio desenvolvimento motor da criança. E os primeiros traçados que a criança faz é justamente o traçado. Ela vai pegar com a mãozinha leve ainda e vai fazer traços, tá? Ou vai fazer movimentos circulares. E geralmente usam bem assim, né? Usam desse jeitinho assim. E que é importante também esse pegar. Porque a gente chama assim, é um desenvolvimento, esse pegar agora faz parte para depois ela chegar nesse momento aqui, né? Então, esse aqui, mas primeiro tem que passar por esse, para depois chegar nesse. E daqui para cá, tem muita coisa para ser desenvolvida, muita coisa.
Por exemplo, isso aqui. Sabe o que é isso aqui, gente? Não, parece feijão. É feijão? É feijão. Tu arrumou feijão aqui? Então, isso aqui, vocês nem imaginam o quanto isso aqui desenvolve a coordenação motora da criança. Você faz com que ela tenha esse movimento de pince, de pegar algo pequenininho e colocar todos enfileirados. Isso aqui trabalha a coordenação motora. Para que ela possa pegar nesse lápis desse jeito, ela precisa fazer isso, tá? Então, não pode pular etapas. Por isso que muitas vezes a gente vê adultos escrevendo de uma letra assim, você fala assim, nossa, que letra é essa? Pegando de uma forma tão estranha no lápis, né? Tem adultos, né, que não conseguiram passar para o movimento de pinça, permaneceram, né, com garras, né? Parece umas garras pegando no lápis, né? Então, essa questão de você trabalhar de forma simples, e muitas vezes em casa, a mãe está em casa fazendo alguma comida, pode deixar, enquanto ela está na cozinha, ela coloca isso na mesa, só o fato dela colocar no prato, vamos dizer, tem uns lugares aqui, e a criança vai pegar e colocar no prato. Gente, isso aqui é maravilhoso para as crianças que estão nesse processo ainda, né? Eu falo assim, daqui para cá. Então, as crianças que já estão aqui já não precisam mais desse trabalho. Mas crianças que já estão assim, para desenvolver a coordenação motora fina, precisa sim, né? Então, o que mais que eu posso falar? E claro que a primeira coisa que as crianças vão fazer é o quê? O desenho. Eu trouxe alguns desenhos, eu tirei da parede aqui da escola. Eu vou até cobrir o nome das crianças, Não né? fica preocupada. Isso. Ai, que lindo. Olha aí, essa aí usou o papel como um todo, que eu queria até que você falasse sobre isso, que muitas crianças, né? Elas estão tão limitadas a fazer tanta coisa mecânica, que quando você dá um papel, ela usa um pedacinho do papel, né? Não consegue. E é muito importante a gente deixar a criança, né, ser autônoma, ela criar. Então, assim, geralmente as crianças, né, inicialmente, elas são crianças de faixa etária dependendo de 2, 3. Oi, Tati. Ih, gente, aconteceu alguma coisa aqui com a conexão da Tati. Aqui em Orlando, toda tarde cai temporal, chuva, e às vezes acontece da conexão cair, mas ela deve estar voltando aqui para continuar. Deixa eu chamá-la. Desculpem aí. Dani. Minha irmã está dizendo aqui, ó, minha irmã é professora há mais de 30 anos de escola de referência lá em Recife, e ela está dizendo aqui que ela ama fazer análise do desenho. Ela faz análise realmente muito, ela também é psicopedagoga, tá? E ela é boa disso. Ela deve estar adorando aqui a sua live. Claro, assim, que eu não vou analisar o desenho da criança, mas assim, a gente sabe, a gente que trabalha com educação, né? E assim, inicialmente, os desenhos que as crianças fazem chamam-se garatujas, que eu lembro muito bem lá no Brasil, eu ainda lembro isso, gente, na minha escola lá no Brasil, a primeira semana de aula, aquele livrinho bem novo, né? A gente manda para casa para os pais desenvolverem junto com suas crianças atividades de casa, enfim. Aí quando a gente vê tem algum desenho para a criança fazer livre, quando chega esse desenho, tá tão assim, quando eu olhei, eu pensei, meu Deus, tem alguma coisa estranha. E aí eu falei com o pai, a gente percebeu que esse desenho que veio de casa não está de acordo com a idade da criança. Eu queria saber o que aconteceu. Aí o pai falou, ai, tá. Falou, sempre os pais me chamam de Tati, que é uma forma carinhosa. Eu também te chamo de Tati. Ai, Tati, o livro tá tão novinho. Eu tive dó de deixar meu filho usar para ele não riscar o livro todo. Então, e aí eu fui explicar para o pai, né, todo esse processo, que isso aqui, gente, isso aqui é fundamental. É muito importante que ele passe dessa fase para vir para essa fase, tá vendo aqui? Que já vai ganhando corpo, forma. Isso, já tem umas letrinhas esboçadas, não é? E já vai aumentando um pouquinho mais, né?
já vai saindo de um desenho só, já vai aumentando. Então, assim, a gente tem que dar esse espaço para a criança desenvolver e criar, né? E imaginar. Então, são etapas que têm que acontecer no desenvolvimento infantil da criança. Tem que... A Mônica está perguntando aqui, Tati, olha só. Existem crianças que possuem domínio do movimento de pinça, mas não possuem força para uma atividade grafomotora eficiente. Ela está pedindo aqui alguma sugestão aí de atividade. Dependendo da idade, né? Eu não sei qual é a idade dessa criança, mas é bem natural no início ela ainda não ter essa força. E só vai desenvolver através de... Quanto mais atividades ela for desenvolvendo, melhor vai melhorar. Eu também trouxe uma outra... Não sei se... Isso aqui, assim, é bem antigo que eu tenho aqui na escola, mas em casa a mãe pode desenvolver junto com a criança, né? Que é a caixa sensorial. Essa caixa as crianças amam, adoram. Por quê? Primeiro que tudo que diz respeito à textura, as crianças elas precisam tocar, elas precisam... Porque assim, gente, a criança aprende no fazer. Sabe? Não é dizer, não é falar, é você tocar, é você escutar, é você ver, é você pegar. Então, é muito através do toque, principalmente com a criança. Olha, o Daniele falou caixa sensorial com farinha de trigo, farinha de milho, tá falando aí. Essa aqui como é que chama? É fubá, sabe? Fubá, o nosso fubá. Isso. E glitter, né? Porque agora o brilho, aí eu já vou e coloco uns glitterzinhos, as crianças adoram. Então, aqui, por exemplo, eu posso colocar uma letra, tá? E eu vou colocar aqui dentro, e a criança não vai ver, claro, eu vou misturar. As crianças ficam, o que que tem aí? Aí vou colocar a mãozinha e tal. E elas não podem olhar, elas têm que tentar imaginar só tocando, sem visualizar. Então, vai ter um desenvolvimento, ela vai ter a percepção, porque ela já conhece essa letrinha antes, claro. Ela só tem que conhecer essa letrinha antes, né? Para ela poder... Ela vai tocar e vai perceber qual letrinha é. Isso você pode fazer com números, com formas geométricas. Números, inclusive com outras coisas, com várias coisas a gente pode colocar. Objetos concretos, miniaturas, né? E também tem outro, que esse aqui eu gosto muito de fazer com as crianças menores. Assim. Essa aqui dá para fazer com 4 anos, 3, 4 anos. Mas esse daqui, esse aqui eles amam muito. É aula de melamela, né? Eu vou confessar que eu acho que eu amo fazer essas coisas, criar, sabe? Então, isso aqui é shave cream, é espuma de barbear. Então, você pega um pote, coloca assim no pote. Isso aqui é super baratinho aqui, né, gente? É $1. Então, Dollar Tree, né? Dollar Tree. No Dollar Tree. A Dollar Tree, eu vivo lá. Eu também, tá? Então, você coloca isso na caixinha. Pode ser em qualquer container que você tem em casa. Gente, as crianças, quando colocam a mão aqui, elas pegam, sabe? Crianças de 2 anos, então, amam. Então, assim, isso é o desenvolvimento motor, isso é percepção, sabe? É concentração, que eles precisam se concentrar até lembrar da letrinha. Claro, isso é de nível para nível, né? Exato. 2 anos, a letrinha praticamente, eu vou colocar animais. Você pode colocar bichinhos que tem em casa, que eles têm. Dinossauro, pequenininho, enfim. E eles vão tentar identificar que bichinho é. Então, nossa, Você vai unir, né, o sensório à percepção, né? E isso. vai criando a aprendizagem. Você vai aumentando, né? Você vai desenvolvendo essa aprendizagem, né? A Fernanda aqui, Fernanda de Mello, ela disse aqui que à medida que a criança vai treinando esse movimento, ela vai adquirindo força, né? E vai desenvolvendo essa percepção dos dedos, né? Desse movimento da mão, para jogar isso depois no lápis e no papel. Né? E tem outro também que a gente fez, na verdade, assim, a gente viu, eu tinha muitas ligas aqui na escola, eu falei, meu Deus, eu posso utilizar isso para alguma coisa.
Aí eu falei, nossa, a gente percebe que em alguns movimentos as crianças têm dificuldade, né? E aí eu falei, ah, não, vou pegar essas ligas e vou colocar para as crianças fazer esse movimento, né? Uhum. E aí eu peguei umas caixinhas assim e coloquei para cada criança uma certa quantidade. E peguei a garrafinha deles, a garrafinha que eles usam para beber água, enfim. E aí estimulei para que eles pudessem abrir. Gente, isso aqui pra gente é muito simples, para criança de 3 anos. Trabalha a força isso. Tanto, ó, você pega isso aqui e abrir e você colocar na garrafa. Quando eles colocam, gente, eles ficam numa alegria. Aí quando coloca a primeira vez, aí começa, aí já não querem parar e ficam até desenvolver e encher a garrafinha. Então, depois que colocar, tirar também. Então, são todos movimentos que são atividades que para a gente pode ser simples, mas para a criança é um grande desafio, né? Então, algumas coisas a gente desenvolve, enfim. Eu uma vez escutei uma frase, né? Até anotei aqui para não esquecer, né? Que para uma criança, brincar é viver. É isso Mas, mesmo. não, infelizmente, na outra ponta do iceberg, eu escutei muito em consultório e escutei também de pais, de coleguinhas dos meus filhos, dizendo assim: ah, eu não vou pagar para meu filho ir para a escola brincar. Brincar, ele brinca em casa. Na terapia, então, o que ele faz lá? Ele brinca, ele joga. E os Graças. pais diziam isso, né? Só que agora as crianças estão em casa. E agora é a vez deles brincarem com os filhos e descobrirem o valor, né, do jogo, da brincadeira. E brincar não pode ser visto como entretenimento. A brincadeira, ela tem uma finalidade, ela tem um objetivo. Agora, o que basta saber é o quanto tempo eu estou disposto a brincar com a minha criança. Porque a brincadeira pode ser livre, é importante ter brincadeiras livres, mas também é importante ter brincadeiras direcionadas, para que tenha, sim, um trabalho sendo desenvolvido com isso. E é muito isso desenvolvido no ambiente educacional, né? Onde a gente planeja todos os conteúdos de brincadeiras e atividades direcionadas. Então, assim, a importância de ter esse olhar, porque através da brincadeira a criança aprende a contar, a criança aprende a experimentar, ela conhece o corpo, ela conhece regras, ela aprende a esperar, ela aprende que é o tempo do outro, né? Então, Exato. como falar sobre isso que não se não for na brincadeira? Como é que a gente vai ensinar para a criança se não for através da brincadeira? A gente ensinar que tem que saber esperar. A melhor forma de ensinar é através da brincadeira. Do jogo, nossa, eu vejo isso demais no consultório. E aí você falou de uma coisa que eu até fico arrepiada. É como é que a gente vai trabalhar o corpo com a brincadeira, né? Como é que a gente vai desenvolver o esquema corporal com a brincadeira? Fala um pouquinho disso. Falo, eu adoro. Adoro. Então, eu trabalho aqui dentro da escola, aqui em Orlando, né? A gente trabalha com crianças e são através de movimentos. Eu até falo muito para nossa equipe aqui, eu falo, escola é vida. Eu uso muito essa frase. Escola é vida, escola é movimento. Não tem como a gente engessar, a gente fazer coisas, tem que ser coisas diferentes, movimentos, coisas, sabe? E a gente sempre está criando, buscando novas, né, formas para poder desenvolver isso junto com a criança. A gente vê, claro, que quando a gente coloca a criança para se movimentar, ela aprende muito. Ela é fantástico. Isso aqui é uma brincadeira que, assim, aqui só tem pezinho, né? Tem só... Mas, assim, pode ter... É porque essa atividade foi de pezinho. Mas, por exemplo, aqui a criança pode. Imagine que isso aqui, ela vai colocar, vai trabalhar o sensório, que ela vai pegar a tinta e vai colocar no pé. Para algumas crianças, por exemplo, a gente tem alguns desafios. Crianças autistas, e você pegar em tinta. Então, tem alguns desafios que é importante aos pouquinhos a gente ir trabalhando com a criança, né? Então, por exemplo, a criança coloca a tinta aqui no pé
né, no pezinho e vai carimbar aqui. Agora imagina, colocar isso no chão. Pé, aí depois vira para o outro lado, aí o outro lado aqui. E lá na frente tem as duas mãozinhas. Ela vai fazer o que está mostrando ali. Ela vai colocar o pezinho onde tem que colocar. Vai colocar o outro pezinho onde tem que colocar. E a mão onde tem que colocar. Isso é fantástico. Ela perceber que está conectado aqui a percepção junto com os movimentos. Isso aqui é uma atividade que é fantástica. E tem outra. Fantástico. Essa aqui também eles adoram. É muito importante, porque você está mostrando aí que é uma atividade de esquema corporal que ela não precisa nem saber a parte do corpo, ela está usando o corpo no espaço, a relação dela, essa organização espacial, que é tão importante para lá na adiante saber que o B, né, faz primeiro o traço para depois fazer a bolinha, e o D não, primeiro você faz a bolinha para fazer depois, para ter essa... E assim, e as coisas vão estar acontecendo através da música, cabeça, ombro e pé. As coisas não tem como, as crianças vão aprender. O mais importante nesse momento é ela ter uma noção e a identidade dela, a importância que ela tem no espaço, o eu, né? Eu falo assim, a importância do eu. A criança precisa entender quem ela é, o papel que ela faz aqui, onde é que ela está. Primeiro ela tem que entender a importância dela. Ela vai compreender que ela tem cabeça, que ela tem troncos, ela tem medo. Isso é natural. Então, isso aqui é uma atividade que a gente desenvolve junto com as crianças. E a gente, dependendo do nível das crianças, a gente vai evoluindo um pouco mais, né? Pode ter várias coisas com isso aqui. Mas, por exemplo, uma criança de 4 anos, ela pega isso aqui, ela vai compreender. Ela já compreende que isso aqui é a cabeça, que isso aqui são os braços e que isso aqui são as pernas. Certo. Ela compreende isso aqui. E ela vai fazer esse movimento, sabe? Então, ó, a gente tem muito... É bem legal. Eles adoram desenvolver essas atividades junto com os colegas, né? Então, assim, não tem como a gente trabalhar com a educação infantil sem trabalhar movimento. Não tem como. Deixa eu te contar uma história. No início da década de 2000, eu e outras fonoaudiólogas lá no Rio de Janeiro, a gente criou uma ONG chamada Bricolage. Bricolage é um nome francês, né, que está relacionado a mexer no jardim, a fazer coisas no jardim, a criar no jardim. E o nosso objetivo, Tati, era desenvolver numa escola pública, municipal, de uma região muito pobre, lá no Rio de Janeiro, em Vargem Grande, eu acho, e perto de Jacarepaguá. E era desenvolver a consciência fonológica, tá? Porque o índice de reprovação era imenso nessa escola. Bom, e aí a gente começou a fazer o trabalho de consciência fonológica. Aos poucos, a gente passou também para um trabalho de raciocínio lógico, usando os blocos lógicos. Lembra dos blocos lógicos? E depois eu introduzi esse trabalho perceptivo motor. Eu falei assim, vamos fazer não só com as crianças que têm dificuldade, mas também com a turma inteira. E o resultado disso, Tati, é que em um ano a gente subiu. Eu não vou ser muito honesta com os números, mas é perto disso, tanto que ganhamos uma menção honrosa da prefeitura. De 35% a aprovação para 94%. A Dani está falando aí que eu ainda tenho blocos lógicos. Eu com certeza devo ter lá no consultório do Rio de Janeiro. Então, assim, a gente viu que quando a gente começou a fazer esse trabalho, né, de juntar, né, esse mar de habilidades junto com a brincadeira, a escola se uniu, os professores se uniram, as crianças, nossa, faziam com o maior prazer. Foi um resultado, assim, uma coisa muito, muito, muito importante para essa escola. Infelizmente, a gente teve que terminar, porque a ONG, você sabe, não tinha patrocínio, era longe, a beça, só que se gastava de gasolina, tinha que estar lá toda semana, infelizmente não aconteceu. Mas mostrou aí que da importância, né, desse brincar, desse jogar, porque assim, eu acho que através disso o brincar, né, o jogo, né, é uma forma pedagógica de se chegar à aprendizagem. Com certeza.
E assim, nós enquanto trabalhamos com educação, né, a gente lida com várias crianças, com várias idades, com várias situações, a gente vai observando quantos estímulos através dos jogos são importantes, né? Semana passada eu estava na sala que tem a nossa equipe, mas eu sou muito envolvida, eu fico muito na sala, é o que eu gosto, sabe? Não tem como eu sentar na minha mesa ali, a mesa só é raro sentar. Eu gosto de estar junto com as crianças. E eu observando, assim, uma criança de 3 anos, né? Ela simplesmente eu falava, a gente tava, na verdade você falou em blocos, aí eu lembrei, né? É. Tinham vários blocos espalhados, né, no espaço lá onde estavam na atividade, junto com a professora. E aí eu falei, eu não vou falar o nome dela, que talvez a mãezinha esteja aqui, não sei. Eu falei, vamos montar essa torre, vamos montar essa torre. Eu montei embaixo, sabe? E eu fiquei, quando eu pedi para ela, eu pedi para várias crianças, e aí essa criança, por exemplo, ela observou quais foram os blocos que eu montei na base e ela foi buscar os mesmos blocos para colocar, para seguir aquele mesmo padrão que eu tinha usado. Gente, eu achei incrível aquilo ali e eu fiz assim, como é que a criança, ela percebeu? E aí eu fazia questão, fazia questão de dizer assim, eu colocava esses mais bem longe, sabe? Para eu poder realmente avaliar, será que ela está realmente indo? Aí eu peguei, escondi os que eu tava. Não, ela falava assim, ela procurando na sala mesmo, gente, é muita. As crianças são incríveis, né? Eles percebem muito, assim, é incrível. Por Elas isso que esse ensinam olhar a gente, né? Elas ensinam muitas vezes a gente, né? é verdade. A Mônica colocou aqui, ó, que infelizmente, sobre aquele assunto que você colocou dos pais fazerem uma interferência, né, no fazer das professoras, acaba, né, prejudicando algumas práticas que são importantes a serem realizadas na educação infantil e hoje acabam sendo menos realizadas, né? É verdade. É como se qualquer outra profissão a gente tivesse, mas quando diz respeito a professor, os pais, né? Eles, assim, não em geral, mas estou falando assim, alguns pais ainda dizem, ah, não, mas é porque isso. Eu acredito que às vezes é falta de segurança mesmo, né? Alguns pais, assim, são inseguros em algumas situações e se sentem naquela vontade de intervir na escola, né? De dizer, ah, é assim, mas é porque minha filha fez isso, ela já pode ir para outra série, a gente vai explicar que não é pular, que talvez ela saiba fazer isso, mas talvez ela não tenha maturidade para ir para outra série. Não é só escrever, não é só, sabe? Tem muita coisa por trás disso, porque a gente educa e ensina os nossos alunos para a vida, para lidar com situações, para saber argumentar, para poder defender suas ideias, para poder chegar no lugar com autonomia e falar. Então, isso são etapas que a criança precisa passar. Até na sala de aula, vocês, agora é sua vez, fulana, você vai falar sobre o brinquedo que você fez. Qual é o nome do seu brinquedo? O que é que você construiu? Então, são coisas simples para que ela lá na frente, ela possa ter mais autonomia, para ela possa ser mais segura. São coisas simples do dia a dia que a gente faz na escola, na salinha que os pais acham que é só brincar. É. Importância que tem para o futuro, né? Para o futuro. Na época de faculdade, eu também lembro de uma professora que fez um trabalho em outro interior, lá no Rio de Janeiro, e sobre levar essa brincadeira para a sala de aula e diminuir o uso do papel ofício, que inclusive é uma economia para as escolas menos favorecidas, né? E foi assim impressionante a quantidade de papel que eles desperdiçavam nessa questão de estar imprimindo, né? De estar na época era mimeógrafo, né? Faz muito tempo isso. Eu lembro! Né? Então, assim, foi todo um trabalho com professores, né? Porque eu acho que o professor é o grande disseminador, né, dessa ideia, né? E para
mostrar para ele dessa importância das atividades psicomotoras, das habilidades perceptivo-motoras, né? De trabalhar a audição, percepção, para se chegar ao motor antes de botar lá o papel e o lápis na mão da criança e pedir para reproduzir, né? Símbolos que são padrões, que isso vai acontecer, em algum momento isso vai acontecer, né? Por exemplo, eu assim, às vezes, talvez, quando você fala em papel, tudo, acho que é porque eu estou vivendo um momento. A nossa escola é tão diferente aqui. Assim, ela tem uma proposta tão diferenciada por a gente não usar essa questão de papel, essas coisas, que às vezes eu fico assim, tentando lembrar, sabe? Quando você fala isso, eu fico, nossa, será que as escolas ainda usam isso e tal, né? Usam, Tati. Mesmo assim, sabe? Por exemplo, você vai trabalhar, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Deixa eu ver. Isso aqui, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Peraí, vou pegar aqui. Aqui, por exemplo, peraí, deixa eu ver se eu consigo mostrar. Vamos. Bota ele na mesa e vira o celular. Aqui, dá para ver? Tá vendo? Sim. Por exemplo, aqui é trabalhando já em outra fase que a criança tá, né? Então, por exemplo, dá para ver? Não, agora, agora. Pronto. Agora. Por exemplo, aqui é muito diferente você pegar tampinhas de garrafa, enfim, e você colocar as letrinhas aqui para que a criança... Isso aqui é uma brincadeira que a criança vai desenvolver, o processo de alfabetização. Aí eu falo, eu precisei... Isso aqui para eles é brincar. Vamos brincar. Pessoal, vamos brincar. Você entende que é uma brincadeira? Então, assim, é por isso que tem muitas formas de se trabalhar de uma forma tranquila, sabe? Através de jogos, da criatividade. Então, são tampinhas que a gente pode desenvolver a brincadeira e eles vão estar aprendendo. Eles podem até criar, né? Ajudar a colar, né? O papel na tampinha. Eles podem ajudar a fazer o brinquedo, né? Tem outro também aqui, que muita coisa aqui, que é através colherzinha, né? Que a gente trabalha com as crianças. Mostra esse aí, Tati. Vai, mostra aí direitinho das colheres. Achei... Tá vendo? O que você botou na colher? Mostra aí que eu não consegui ver. Foi muito rápido. Peraí. Aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui. Por exemplo, aqui é porque eu peguei aleatoriamente, tá? Certo. Eles podem juntar e formar palavras. Como também eles podem... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui, tipo assim, tem palavras aqui e ele vai procurar qual é a letrinha que tá faltando. Não sei se dá para ver. Aí eles vão ficar pesquisando onde é que tá a letrinha, qual é a letra que tá faltando. Aí vai se encaixando a letrinha A e dá certinho na palavrinha, entendeu? Muito bem. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, e essas brincadeiras socializam, né? O papel, a Daniela está dizendo aqui, o papel puramente, ele individualiza. Dá para ver? Dá, muito legal. Sim, não é essa palavra, não. É porque, é porque não é isso, entendeu? Entendi. Tem que ver, porque aqui são as... Então, assim, é mais ou menos isso, entendeu? Ela vai completar, vai ter uma palavra faltando uma letra e ela vai procurar uma para completar. Exato. Isso é uma brincadeira que super socializa, né? Isso. E em várias outras que eu tenho aqui para trabalhar coordenação motora na criança, que é utilizando bolas. Olha, eu acho que tem que ser uma live só de jogos. Deixa eu só perguntar aqui para a Sureros. Ela perguntou qual é a escola. E Sureros, que escola você está perguntando? Aqui eu trabalhei, a da Tati. Escreve aí, por favor, para eu poder responder a sua pergunta. Ok, pode voltar, querida. Aqui, gente, vocês pais têm muito recurso. Mas eu não tenho recursos em casa. Tem, muitos. Os melhores recursos são esses que vocês têm em casa. Isso aqui, Isso aqui é uma tampa, tampa de sapato, caixa de sapato. Caixa de sapato. Isso aqui você vai cortar e vai trabalhar para que ele consiga colocar a bola aqui dentro. Aí ele vai fazendo assim, sabe? É maravilhoso para trabalhar com a criança. Muito bom. Trabalhar o freio, né? Saber parar. Muita criança
ela sai riscando, ela não tem freio, né? Você manda, por exemplo, tal do ligar pontinhos. Vamos ligar pontinhos. Eu acho A que criança passa do pontinho, vai para lá. ligar pontinho, ele tem que ligar pontinho no chão, ela tem que pular, é como tem esse aqui, ó. A criança não tem freio motor, tem que ir, né? Ó, esse aqui a gente espalha no chão. No chão. Espalha no chão, vários assim. Aí eu pego e jogo, a gente joga aqui um dominó. Esse dominó aqui. Esse dominó, que é feito. Feito. Que é isso que eu fiz. Aí a criança vai jogar. Quando a criança joga, vai cair em dois. Então ela tem que pular dois coisinhos aqui. Então ele vai pular. Um, dois. E quando pular, ela vai falar as sílabas que tem para se transformar numa palavra. Exato. Sim, é assim, é através da brincadeira. Assim tem sentido. Você entendeu? Entendi. Pode... Então ela está perguntando a sua escola. Deixa eu responder aqui. Suzana, a escola da Tati, ela trabalha, ela é CEO dessa escola, chama-se Little Brazil Club, fica em Metro Oeste, não é isso, Tati? Isso, a mãe tá falando, a Áurea tá falando, amo! Nossa escola começou através de um sonho, é um sonho que Deus colocou no meu coração. E através desse sonho, eu escrevi esse projeto há 4 anos atrás. Através desse projeto, eu ganhei alguns prêmios aqui em Orlando. Mas eu falo assim, ganhei prêmio Mulher Brasil USA como empreendedora de sucesso, ganhei Focus Brasil por 2 anos consecutivos de melhor programa de desenvolvimento de português aqui de Orlando. Mas o meu maior prêmio é o que eu vejo todos os dias aqui, sabe? É o que não sai na revista, é o que eu vejo, a alegria das crianças, dizendo assim, eu consegui, você consegue, você é capaz, entendeu? Hoje, por exemplo, teve uma criança que fala só inglês, né? Ela chegou aqui e falou, ela fez, lê pra mim, tipo, só falava português, inglês, né? E aí hoje ela chegou para mim e falou, ela pegou um livro e falou, lê para mim. Gente, eu fiquei numa alegria. Eu falei para a professora toda, olha, ela falou, lê para mim. Então, assim, você parabenizar a criança, sabe? Pode ser, para mim, pode ser algo assim que a criança desenvolveu. Mas é através desse primeiro incentivo, você é capaz, você vai conseguir. Então, assim, quando a gente incentiva a criança, sabe, ela consegue entender que ela pode tudo, que ela é capaz de criar, de imaginar, de ir a lugares, sim, maravilhosos. Então, sou muito grata a Deus. É muito lindo. Escola é aqui em Orlando, aqui na área do Metro Oeste, estamos há 4 anos, saímos de um espaço, estamos no outro, um espaço maior agora. E ainda não é o meu desejo, claro que eu ainda quero um espaço ainda maior para ter mais espaço para as nossas crianças, mas tá bem gostoso, sabe? Tá um espaço assim feito com muito carinho para as nossas crianças, para os nossos alunos. Eu tô bem feliz. Eu vi um pouquinho na festa junina, né? Você fez sexta-feira, eu vi um pouquinho do espaço. Eu só conheço a antiga, a menorzinha, né? E eu sei que triplicou o tamanho, então deve já estar com um espaço bastante legal. Então, graças a Deus. Mas é bem assim, é com muitos desafios, com muita luta, né? Com muito trabalho. Mas eu amo o que eu faço, é um presente que Deus deu para mim e para nossa equipe, né? Sou grata a Deus pela equipe também, porque é nossa equipe que está junto com as crianças, nossa equipe, nossas professoras, a minha família também. E muitas mães maravilhosas que, assim, são minhas incentivadoras, sabe? Isso é bom demais. E outra coisa que acontece também, Tati, essas mães que relataram, né, essa questão do já está trabalhando o nível gráfico, né? Que o nível gráfico ele está ali, ele é bidimensional. E como você falou lá no início da live, um dos primeiros desenhos da criança é na parede. Por quê? Porque a parede, né, está no nível vertical, ela é tridimensional. A parede, ela não é bidimensional. Então a criança precisa desse amadurecimento até neurológico para fazer essa transferência, né? Da parede, do vertical, né? Dessa entrada, né, perceptiva
para depois fazer a transposição para, né, o nível bidimensional, que é o nível gráfico. Então, precisa de muita habilidade, aí, de muito trabalho. E, às vezes, as crianças também têm até problemas de fala e estão querendo que elas aprendam a escrever. E esse ano tive uma experiência muito engraçada. Sem nem desenvolver. Eu conheci uma mãe num grupo e ela falou assim: ai, Gigi, a minha filha é tão inteligente, ela já tem 2 filhos grandes. Eu nunca vi disso, uma menina de 5 anos já sabe escrever o nome. Aí eu falei: é mesmo, então bota ela aí para ela escrever o nome para mim. Ela fez aquela hipótese do nome, né? Coisa mais linda. E cheia de problemas na fala, sabe? Cheia de questões na arcada dentária. E a mãe queria que ela fosse alfabetizada. Ela com 5 anos. E, sabe, eu sei que tem um desejo da mãe aí, mas a gente precisa, né, ter uma equipe aí junto para tomar essas decisões. Então, eu falei para ela, olha só, eu vou te passar um monte de atividades, de brincadeiras, né? Porque agora na pandemia, pai e mãe tem que fazer. Né? Eles agora vão ter que brincar com os filhos, né? E aí ela adorou, então ela fez atividades psicomotoras, atividades de sopro, para a gente estar trabalhando, são habilidades preditoras para se chegar nesse nível gráfico aí de uma forma mais amadurecida, né? Para a gente, não, como você falou no início, para não se tornar um adulto com letra feia, que não sabe pegar no lápis, né? Que não sabe posicionar um papel, posição de cabeça, né? Como se sentar numa cadeira, né? E se posturar em frente a um papel. Existe um caminho para se chegar a isso, né? Não, Por então, isso, assim... foi lá atrás que não foi trabalhado. Então, gente, criança precisa ter estímulos certos. Então, vai ter um momento. Sabe quantos anos a criança... A vida acadêmica é imensa, né? Então, assim... Então, tenha calma. Eu acho que a coisa mais importante é que os pais tenham essa calma, tenham essa tranquilidade em saber que vai chegar o momento, né? Que vai ter esse momento que ela vai escrever, que vai ter um momento que ela vai ler, né? Então, assim, essa etapa que ela está vivendo hoje, né? Tem que ser estimulada, tem que ser passada da melhor forma possível e com profissionais. E a mãe que está em casa pode sim estimular da forma correta, através de pesquisa, buscando, perguntando, lendo, né? Eu acho que é nosso papel aqui, você enquanto profissional, Gigi, eu também, a gente poder orientar os pais. Acho que várias dicas a gente deu aqui, você e eu. Então, hoje, mais do que tudo, muitas informações estão assim, a qualquer momento a gente tem informação. Antigamente, meu Deus, quando eu me formei lá atrás, a gente tinha que pesquisar muitas vezes em bibliotecas, a gente tem que... Então, assim, são coisas hoje em dia não. Você coloca no Google, tem muitas informações, muitas coisas que podem nos ajudar, né? Muitas dicas, enfim. Né? Então é isso aí, como a Mônica disse aqui, a gente precisa respeitar essas fases de desenvolvimento. E uma coisa que eu queria dizer para os pais é que, claro que a gente tem pais maravilhosos, né? A gente tem pais que, sabe, são tudo, né? Mas aqueles que não são, não é vergonha nenhuma não ser. E que delegue aos outros, né? Não existe cartilha para pai. Né? Então, eles não têm que ter vergonha, né, do filho não conseguir fazer uma coisa e ver os amiguinhos fazendo. Então, delegue a profissionais, sabe escutar, né? E olha o que a gente colocou aí, muito bem colocado, Dani, é isso mesmo. Muitos pais comparam o tempo de filho, isso mesmo. Cada criança tem seu tempo e não pode ser atropelado, enfim, né? Isso é muito importante, muito. Tati, você tem mais alguma atividade aí para mostrar para gente? Porque nosso tempo está faltando 10 minutinhos só, Tati. Não, essa foi uma atividade que eu vi. Na verdade, essa atividade foi uma atividade que a professora estava fazendo, acho que foi semana passada, sexta-feira. Aí eu fiquei olhando, eu falei, nossa, que interessante. Porque tem um planejamento que desenvolve. Às vezes está lá, a gente lê
Mas quando a gente vê na prática, é super simples, que os pais podem fazer em casa também. Eu achei muito legal. Vou só passar, assim, essa diquinha. Deixa eu ver se... Dá para mostrar? Peraí, deixa eu ver se dá pra ver. Não sei se dá pra ver aqui, peraí. Tá vendo aqui que tem três vasinhos? Na verdade, pode ser copo, né? Porque tem 3 vasinhos. Isso foi nossa professora. De plásticozinho aqui. E aí, ela foi colocando, tinha 4 crianças sentadas e ela pediu para a criança olhar o que tinha aqui embaixo. Ela dizia que não tinha nada. Aí eu olhava e dizia que não tinha nada. Olhava e dizia que não tinha nada. Mas um tinha, né? Um tinha bolinha. E eles tinham que identificar onde é que estava essa bola. Então ela misturava e as crianças ficavam procurando onde estava a bola. Gente, foi tão interessante elas perceberem que assim, elas ficavam olhando concentradas para encontrar a bolinha. E de repente a bola não estava, né? Então, através dessa brincadeira, elas vão trabalhar concentração, a coordenação, eles vão ficar coordenando os olhares aqui. A questão de entender, esperar o outro também. Então, eu queria até fazer com vocês, mas é porque minha câmera está posicionada diferente. Porque eu ia fazer uma mágica, mas não dá para fazer aqui. Ah, vai fazer. É porque, olha aqui, olha você. Olha o que eu aprendi, o que eu tenho aprendido na Lira Brasil, de criar e de imaginar com essa equipe maravilhosa, assim, sabe? A gente cria muitas coisas. Aí, enfim, tem uma brincadeira que a gente joga assim para baixo da mesa e se transforma numa mágica. Aí eles ficam, onde tá a bola? Onde tá a bola? Eu fiz, mas estava aqui. Aí quando eles olham, não tá. E quando olha, tá no outro, sabe? Porque não dá para fazer, porque a câmera não tá posicionada direito. Deixa eu ver aqui. Não sei se dá para fazer. Não dá. Mas a gente vai outra live só para fazer jogo. Combinado. Eu vou, tá bom. É isso aí. É muito bom. E esse tipo de brincadeira, ela leva ao desafio, né? Gente, maravilhoso. E também uma coisa muito importante, que é a previsibilidade, que a gente tem que desenvolver na criança, né? Essa capacidade de prever o que vai acontecer, né? Então, onde será que está? Onde será que está? O que vai acontecer se eu mexer aqui? Será que vai continuar no mesmo lugar? Então, vamos ficar atentos para descobrir. Então, alguns vão dizer que sim, outros que não, né? Então, a Dani está dizendo aqui que quer a live das brincadeiras. A gente pode combinar com todo mundo, ter que apresentar uma brincadeira aqui. Falar... Crianças maiores, né, de 7 anos, 5 anos, 5, 7, 8 anos, gente, eles querem coisas assim, hiper megas diferentes, né? Então, a gente tem que criar umas ideias assim. Eu fiz, gente, a gente tem que criar mágica, a gente tem que fazer coisas ilusionistas para que as crianças eles ficam vidrados, sabe? Para tentar adivinhar, entender. É muito legal. Assim, claro que em casa, gente, você que está em casa, mãe, ter esse tempo com sua criança é muito importante. Então, você pode desenvolver brincadeiras com ele com coisas super simples, inclusive brincadeiras que você brincava quando era criança. Quem nunca brincou do jogo da forca, né? Quem nunca brincou? E pode brincar com eles, eles amam, né? Quem nunca... Jogo da velha. Jogo da velha. Claro que a gente aqui, tipo assim, jogo da velha, já vou brincar jogo da velha com outros recursos. Vai no chão, pega sapato, assim, a gente cria, utiliza a mesma brincadeira, mas com outros recursos, sabe? Para trabalhar esse corpo, né? Isso, aí fica assim, atividades diferentes, atividades super... Teve até um jogo que eu desenvolvi aqui, deixa eu ver se dá para ver. Deixa eu mostrar para vocês. Mostra aí, nós temos 5 minutos. Ai, tá? meu Deus do céu. Tá acabando, mas aí, ó, fica com você esses 5 minutos. Ó, isso aqui, deixa eu ver se dá para ver. Dá para ver? Dá. Isso aqui foi essa lona azul foi que eu usei na festa no Arraial Lira Brasil ano passado. Aí eu coloquei isso aqui para nossa festa que teve sexta, mas aí quando foi hoje, a professora já utilizou para outro recurso. E foi fantástico. Então,
aquilo ali era para a criança jogar, ele olhar e jogar para ver se entra em algumas formas geométricas, né? Mas a professora já utilizou para outro recurso. Então, isso aqui você vai utilizar para desenvolver matemática, quantificação, numeração. Então, assim, dependendo do nível da criança, dá para desenvolver muita atividade, entendeu? É muita coisa que a gente pode desenvolver. Claro, isso aqui é um recurso, mas você pode fazer de outra forma em casa, tá, né? Então é isso. É isso aí, Tati. Então, olha só, eu queria, a gente está faltando alguns minutinhos só, tá? Eu queria super agradecer. Tá? Daniela está dizendo aqui que no ano passado fizemos diversos jogos de tamanhos gigantes, amarelinha, jogo da velha, dominó com caixa de sapato, tudo bem grande. Eu quero, Dani. Manda para mim uma foto, porque eu adoro ideias, né? Você sabe. Então, o professor está sempre buscando. É isso aí, muito bem. E você, essa minha irmã Daniela, ela é muito criativa também. Vocês vão se dar super bem, tenho certeza. Manda no direct, Dani. Eu já quero todas as dicas, por favor. Eu gostaria de deixar você aqui com a palavra final, tá? Te agradecer demais, porque assim, isso é uma bandeira que eu levanto, tá? Da gente, dos pais, dos terapeutas, dos pedagogos, né? Quem lida com criança, né? Sempre brincar, jogar, né? Recortar, rasgar, passar, né? Lançar, agarrar. Ai, meu Deus, eu não acredito que caiu de novo. Espera que eu vou chamar a Tati para finalizar aqui, minha gente. Desculpem mais uma vez. Oi, querida. Pronto, entrou. Então, ok. Então, eu tenho essa paixão, tá, pela psicomotricidade, né, por atividades perceptivo-motoras, para desenvolver principalmente, né, essa autoconfiança, tá? Esse controle corporal, esse controle, né? Então, assim, eu te agradeço muito, porque assim, você mandou aqui muito bem com as suas atividades, mostrando que são coisas simples, que brincar é simples, mas que tem que ter objetivo, né? Tem que ter um motivo para o qual está sendo feito, que não é jogado, né? Então, você falou de uma forma muito simples, muito legal, muito acessível. Por isso que os pais estão todos aqui dizendo que a Lira Brasil é a sua cara. Ou seja, a Lira Brasil é show, é alegria, é simplicidade, mas é confiança, é um trabalho sério, tá? Então, eu queria muito te agradecer e deixo com você aí os momentos finais. E queria lembrar o pessoal que quem não assistiu, tem pessoas entrando agora, que esta live vai estar salva, vai para o YouTube, tá? Para o meu canal, que se chama Rapport Cognitivo Georgiana Dobbin. Tá? E aí vocês podem assistir. Então, você tem 2 minutinhos aí, Tati, para... A palavra é sua, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Eu espero ter contribuído para as famílias que estão em casa, para esse momento que a gente está passando, um momento de desafio, um momento difícil, mas que nossa alegria não pode ser abalada, né? A gente que tem crianças, a gente que tem amor à vida, a gente tem que estar sempre alegre, buscando sim a palavra de Deus para fortificar a nossa vida, sim, e nos dando energia, né? Então, eu quero agradecer e dizer que eu estou à disposição aqui na Little Brasil. E seja independente de onde você estiver, você pode mandar pelo direct, ou então pegue o meu telefone. Os pais sabem que se comunicam comigo diretamente. Se precisa de ajuda, precisa de apoio, tem vários livros aqui, inclusive, que são livros para a comunidade, para que as crianças possam ler. Esses livros são todos livros de doação, inclusive, que eu quero que chegue até a criança, as nossas crianças aqui da nossa área. Então, assim, que vocês tenham ideias e criatividades para criar brincadeiras junto com sua criança. Eu dei algumas dicas aqui, porque acho que a melhor coisa que tem é a gente mostrar na prática, né? A gente mostrar os recursos. Eu acho que as pessoas precisam muito disso. Então, eu fiz questão de mostrar na prática algumas coisinhas. Então, estou à disposição. Por favor, pais, tenham tempo para o seu filho. Saiam do celular e tenham tempo de qualidade com os filhos de vocês. É o que eu peço encarecidamente. Eu, enquanto CEO do Little Brasil, é meu pedido.
Eu endosso embaixo. Tati, olha, mil mercis, corações, corações. Adorei. Tá? Fique com Deus, todo mundo. Muito obrigada e até a próxima.